Bom, vamos orar então pelo Lei. Lei está com uma missão aqui difícil, né? Por quê? Porque Lei foi recomendado. Quando a gente é recomendado, tem uma responsabilidade um pouco maior, né? Não, vou deixar. Mas eu creio que o Senhor vai se manifestar com força através da palavra, porque a palavra dele é suficiente. Ela é mais penetrante do que espada de 2 gumes. Rápida, está pronta. Então, que o Lei de verdade seja um instrumento. O Lei é um amigo, né? A gente já tem caminhado aí alguns longos anos, né? 30, vamos deixar nos 30, que é para daí para frente não ficar tão feio. Mas 30 anos, a gente já conhece o Lei, tem um testemunho para dar a respeito dessa família. É um amigo, né? É um pastor que realmente faz do chamado algo muito prático. A gente tem várias vezes assim, desfrutado desse pastoreio e a gente quer deixar vocês também com liberdade para isso, né? E depois a gente vai passar o endereço do Lei, os telefones, assim, a hora que vocês quiserem. É de 1h para lá, da manhã. Bom, então a gente quer orar pelo Lei, tá? Dizer que é um irmão que a gente tem um carinho, admira e crê que o Senhor, né, vai fazer uso desse tempo e da vida dele como a gente tem podido dar esse testemunho. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o teu nome, porque tu és um Deus fiel. E eu quero te louvar, Senhor, pela tua fidelidade, pela tua palavra, Senhor, que já plantou no coração do teu filho. E seja ele, Pai, esse instrumento nas tuas mãos, Senhor, pronto, apto, Senhor, para transmitir a tua palavra, Senhor. Também, Senhor, a nosso respeito, nos dá esse coração, Senhor. Esse coração inclinado, esse coração, Senhor, pronto para receber a tua palavra, Senhor, e ela cair nos nossos corações, Senhor, nesse solo e frutificar, Pai, no nome de Jesus, que essa palavra seja suficiente, Senhor, para produzir, Pai, frutos, no nome de Jesus, 30, 60, 100 por 1, no nome de Jesus. Tenha plena liberdade no meio de nós, Espírito Santo. Nós sujeitamos as nossas vidas e a do Lei também, no nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus amados. Aumentou a responsabilidade agora, né? Rapaz, eu sei porque todo local que tem reunião tem sempre um relógio ali de frente para o pastor, né? Luciano me deixou à vontade, então eu quero falar para vocês um segredo. Eu não olho para o relógio, tá? Rapaz, só o Luciano. Eu não olho para o relógio. Isso. Que satisfação estar aqui, revendo alguns amigos de longa data, né? Como o Israel falou, né? Encontrei ali Durval e Lúcia, né? Muito tempo. Flávio, né? Mas me surpreendi com a Bernadette. Cadê Bernadette? Que amor de irmã. Quantos anos, né? Dora sempre faz lembrança, né? Do tempo que nós íamos. Nós passamos muitos anos fora do Rio. Ficamos 19 anos em Brasília. E antes de ir para Brasília, a gente ia lá na Bernadette, tinha um grupo de crianças, primeiro, né? As crianças. Que beleza, que bom revê-las, minhas amadas. Vou contar um negócio para vocês. Dora começou lá fazendo um trabalho de crianças, com mais uma irmã. E era bem longe, a gente morava em Santíssimo. E um dia eu falei assim, Dora, Aguinaldo, né, nossa amada Aguinaldo, que já está no Senhor, ia junto com Dora, com Cris, né? E um dia a gente pensou, eu falei, Dora, é muito longe, muito difícil para a gente ir lá. Eu não tinha ido ainda. Aí eu falei assim, eu vou hoje lá com você e você vai conversar com os pais, que não dá para ir. E aí quando nós chegamos lá, subimos ali no Morro do Fubá, né? Subimos de carro. Quando nós chegamos lá em cima no largo, tinha aquele monte de criancinha sentada assim, com um caderninho esperando Dora. Eu falei, Dora, já era. Não vou conseguir sair daqui. E foi uma benção. Que bom rever amigos assim de longa data.
Como eu falei, a gente ficou 19 anos em Brasília, eu queria compartilhar um pouquinho de algumas coisas nesse tempo que nos aconteceu, que nós passamos em Brasília, que nos edificaram muito e cooperaram para o crescimento, e eu creio que também coopera com cada um que ouve, né? Quando a gente olha para as Escrituras, nós vemos que em vários momentos existem alertas, né, de perigos. Jesus, por exemplo, ele fala de falsos profetas, né, que deveríamos ter cuidado, que eles enganariam, se possível, até a muitos. Paulo também fala desses perigos. Ele fala de homens enganadores, ele fala de falsos profetas também. Então, ao longo das Escrituras, nós vamos vendo alguns alertas sobre cuidados que nós deveríamos ter. E um dos cuidados que eu vejo assim, importante nós termos é com o nosso coração. Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo o que nós devemos guardar? Coração, porque dele procede o quê? As fontes da vida. Existem vários perigos, vários cuidados que nós temos que ter para não deixar algumas palavras, algumas ciladas alcançarem o nosso coração. Porque do coração, ali procede as fontes da vida. Se o teu coração é alcançado por alguma coisa ruim, né, nós estamos correndo risco de cair. E eu queria falar um pouquinho sobre isso, sobre o cuidado que nós temos que ter de guardar o coração para não cairmos nas ciladas. Bom, ao longo dos anos, eu caí em algumas ciladas. Em alguns momentos eu não guardei o coração, deixei sentimentos conduzirem, deixei pensamentos ruins tomarem conta, não só da mente, mas principalmente do coração, né? E quando a gente cai nessas armadilhas, nós estamos fadados ao fracasso e muitas vezes não conseguimos voltar. Porque às vezes nós damos tanta vazão àquilo que está no coração que nós nos deixamos ir por esses caminhos. Ouvi recentemente uma irmã que falou que ela procura seguir o caminho. Eu sigo o que está no meu coração. Eu falei assim, minha filha, você está muito frita. Se você seguir o que está no teu coração, provavelmente você vai errar a maioria das vezes. Nós precisamos seguir aquilo que a palavra diz, aquilo que o Espírito Santo diz, aquilo que Deus nos conduz. Os irmãos estão orando pela direção, né? Assim, se é para permanecer nesse local. Né? É direção, não é por sentimento, não é pelo que vemos, porque o coração é enganoso mais do que tudo. Então, se formos guiados pelo coração ou pelos corações, nós fatalmente teremos problemas. Amém? Bom, abra a tua Bíblia em Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, por que eu falei de ciladas que eu caí? Porque talvez alguém se identifique com isso, da sutileza da cilada. Paulo aqui, ele está falando sobre a armadura de Deus. A partir do versículo 10, ele fala assim, quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestivos de quê? De quê? Toda armadura, não é da armadura, é de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra o quê? Então a armadura é para quê? Ficar firme contra as ciladas, porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra principados e potestades, contra dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai o quê? Repita comigo, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de ter vencido tudo, permanecer o quê? Então você vê que Paulo fala de toda a armadura, e ele fala o propósito dessa armadura, para a gente permanecer firme, contra as ciladas de Satanás, para resistir no dia mau. Porque o dia mau, amado, ele pode chegar para todo mundo. E possivelmente vai chegar. Porque existe uma linha de pregação que diz que depois que a gente se converte não tem mais problema. Isso não é verdade. O próprio Jesus alertou que no mundo nós teríamos o quê?
Ele não disse que nós não teríamos, ele disse que nós teríamos. Mas ele também promete que estaria conosco todos os dias. Jesus não fala de ausência de aflições, mas o que ele nos garante é segurança nele. Quando ele manda entrar no barco, não é garantia que não vai ter tempestade. Foi ele que mandou os discípulos entrarem naquele barco, lá de Mateus, capítulo 14, quando eles pegam aquela tempestade e Jesus não estava no barco e vem andando sobre as águas depois. Quem mandou os discípulos entrarem no barco foi Jesus. Jesus mandou os discípulos para o meio de uma tempestade. A garantia não é a ausência de tempestade. A garantia é que nós vamos chegar do outro lado com Ele, seguros nele. Isso é garantia. Então, Paulo está falando aqui que tem ciladas, está falando aqui que tem o dia mau, mas está falando que tem a armadura de Deus para nos ajudar nesses dias. E ele descreve, a partir do versículo 14, a armadura. Ele fala de se cingir com toda a verdade, colocar a couraça da justiça, porque a couraça protege essa região do tórax. Ele fala sobre o capacete da salvação, né, para proteger a mente. Ele fala sobre o evangelho da paz, calçar os pés com o evangelho da paz. Ele fala da espada, que é a palavra, e ele fala do escudo, que nos protege o quê? Contra os dardos inflamados de Satanás. Você não vai conseguir, essa doença não tem cura. Quando o escudo está levantado, você está protegido. E quando ele acaba de falar, no versículo 18, ele reforça esse entendimento. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Então ele termina dizendo assim, ó, coloca a armadura, mas ora e vigia com perseverança. Tá? O que é uma cilada, amados? Cilada é uma tocaia, é algo que está encoberto, é algo sorrateiro, é algo que não vem, não está visível facilmente. Satanás, o que ele pretende? Como ele tenta alcançar o povo de Deus, como ele tenta destruir as pessoas? Com ciladas. Eu lembro quando eu era garoto, isso aí vai denunciar a idade de vocês, eu gostava muito daqueles filmes de Bang Bang. Quem é que via esses? Hoje não se passa mais isso, né? Quem via esse filme de Bang Bang antigamente? Ó, como denuncia a idade, ó. E tinha um negócio que acontecia ali, eu não sei se é assim ou se é coisa de filme de Hollywood. Os indígenas, né? Os índios, eu não entendi aquilo. Os indígenas vinham lutar com os soldados se escondiam atrás das carroças, e os indígenas vinham de peito aberto e morria todo mundo. Quem lembra disso? Eu falei, gente, como é que o índio faz isso? Por que ele não faz igual o soldado? Satanás, eu não sei se isso é verdade, se era assim mesmo, né? A gente vê de filme. Mas de uma coisa eu sei, Satanás não é assim. Ele não vem de peito aberto. Ele não vem se revelando com essa facilidade. Ele não vem de chifre, não, ele vem de maneira sorrateira. Ele vem preparando ciladas. Quando Balaão foi contratado lá por Baraque para amaldiçoar Israel, ele por 3 vezes tentou amaldiçoar, está lá em Números, capítulo 22, 23 e 24, né? Ele 3 vezes tentou amaldiçoar Israel, e cada vez que ele abria a boca, ele abençoava. E ele chega à seguinte conclusão, ó, eu não consigo amaldiçoar eles, são abençoados. Mas nós podemos preparar armadilhas, ciladas. E ele fala assim, ó, vamos colocar mulheres no meio deles. Eles não podiam se relacionar com mulheres de outros povos. E as mulheres de outros povos são infiltradas no meio do povo de Israel, e os homens começam a se relacionar, e aquela armadilha conseguiu o quê? Êxito. Porque é assim que Satanás faz. Ele procura brechas para entrar na vida de uma pessoa. Brechas, o que é brecha? Brecha é o lugar por onde Satanás entra. Brecha é lugar em Isaías, lembrei de um texto, Isaías 30, versículo 13, diz assim, portanto,
esta maldade vos será como brecha de um muro alto, uma brecha no muro alto, que formando uma barriga está prestes a cair, e cuja queda vem de repente, no momento. Bom, aqui a gente deve ter algumas pessoas que entendem de obra. Tem meu amigo Wagner aqui, que é arquiteto, entende de obra, mas normalmente a maioria das pessoas entende um pouquinho de obra. Se você abrir uma brecha no muro, o que vai acontecer? Um muro alto, ele vai fazer uma barriga. Lá em Brasília, uma casa que nós moramos, o muro não tinha uma boa fundação. Nós morávamos num terreno de 52 metros de comprimento. A casa era lá no fundo mesmo. Então nós tínhamos ali mais de 40 metros de muro lateral com o vizinho. O vizinho, uma pessoa nova comprou o terreno do lado. E ele aterrou o terreno dele e ficou mais alto que a fundação do muro. Quando ele fez isso, o muro que não era bom fez uma barriga no meio. Eu alertei a ele. Falei, o muro fez uma barriga. Nós reforçamos, demos uma reforçada naquele muro. Mas um dia nós recebemos uma visita, Júnior e Rose, casal que talvez alguns aqui conheçam, eram aqui do Rio, foram para Brasília. E na hora que eles estacionaram, na hora que nós estamos entrando na sala da nossa casa, eu escutei aquele barulhão, todo o muro, lá da frente até a casa, todo o muro caiu de uma vez só. De repente, o vento bateu mais forte, aquele muro que já tinha uma barriga, derrubou toda aquela construção, um muro de 2,5 metros de altura. Porque brecha é assim, amado. Quando nós deixamos uma brecha entrar, ou ser feita, essa brecha em algum momento vai ser motivo da nossa queda. O rei Acabe, ele entra numa peleja, e ele com medo de morrer, ele coloca um soldado no carro do rei, e ele vai para o meio da batalha. Lembra dessa história? Quem lembra? Você lembra? No meio da batalha, o texto diz assim, que um soldado atira a flecha ao acaso, ou seja, a flecha não foi direcionada para ele. Ele estava no meio dos soldados. Mas o texto diz assim, que a flecha entrou na junta da armadura dele e ele foi ferido mortalmente e morreu. Porque a flecha entrou na brecha. E aquela brecha, por ali, é assim brecha. A Bíblia diz que Sansão tinha uma brecha, pelo menos uma. O primeiro pecado registrado nas escrituras de Sansão foi com uma mulher, não foi Dalila. Ele foi buscar uma mulher no meio dos filisteus e o pai dele alertou ele. Será que no meio do nosso povo não tem alguém que satisfaça para você ter que buscar uma mulher fora? E a gente sabe que essa brecha lá na frente vem Dalila e a gente sabe do que aconteceu. Morreu cego porque abriu uma brecha. Quando nós olhamos para a vida de Judas, Judas tinha uma brecha. Ele roubava a bolsa, ele era o administrador da bolsa, e ele roubava a bolsa. E o texto diz que Satanás entrou no coração de Judas para ele vender Jesus, porque ele tinha uma brecha, ele amava dinheiro. E a gente sabe do resultado disso, ele se enforcou. A gente sabe que Absalão tinha uma brecha. No dia que ele sabe que a irmã foi violentada pelo outro irmão, o coração dele se encheu de ódio. E durante 2 anos, Absalão manteve aquele ódio no coração dele até matar o irmão. E ele ali foge para não, Foge, fica 3 anos fora. E o coração de Absalão estava como? Doente, porque o tempo não cura. O ditado popular diz que o tempo cura todas as coisas. Isso é mentira. Depois Davi deixa Absalão voltar, mas não quer conversar com Absalão. E ele fica mais 2 anos ali, já são 7, até que ele planeja tomar o trono do pai. Porque lá atrás, quando Davi nada fez, uma brecha se abriu no coração de Absalão. E Ananias e Safira? Tinha uma brecha. E Pedro fala para Ananias, lá em Atos 5,
Por que você deixou Satanás encher o teu coração? E quando nós vamos olhando para a Escritura, nós vamos vendo várias brechas. E Salomão? Salomão tinha tantas mulheres, mas lá no finalzinho fala assim, e as mulheres de Salomão os levaram a adorar o quê? Outros deuses. Brechas é o lugar por onde Satanás entra, mano. E essas brechas podem produzir o quê? Morte. Como é que Satanás vai armar essas ciladas? Como é que é? Porque ele quer encontrar alguma brechinha para entrar. Para fazer isso, ele prepara normalmente ciladas. Existem várias ciladas, mas tem uma especificamente que me chama a atenção, porque eu acho que é uma cilada até hoje muito eficaz. Abre a tua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 4. Versículo 1. Diz assim: ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé. O Espírito afirma o quê? Que alguns vão perder a fé. Por que apostatarão? Porque um dia apostatarão é alguém que já teve fé e agora perdeu. Então, Paulo não está falando para um grupo de pessoas que não tinha fé. Ele falou, alguns perderão a fé. Então, ele está falando para alguém que está no meio da igreja. Alguém que um dia já teve fé e perdeu. E ele está fazendo uma afirmação. É o Espírito que está afirmando isso. Agora, por que eles vão perder a fé? Por obedecerem a espíritos enganadores e a ensínios de demônio, pela hipocrisia do que falam mentira e têm cauterizado a própria consciência. Olha que coisa interessante, e às vezes até difícil de entender. Por que eles vão perder a fé? Porque obedece o quê? Espíritos enganadores e ensino de demônios. Você já parou para pensar nesse texto aqui? Bom, ele está falando para alguém que tinha fé. Então ele não está falando para a pessoa que é incrédula. Você já parou para pensar um cristão obedecendo o ensino de demônios? Bom, quando eu era garoto, eu já fui a centros de macumba, já fui a terreiro. Alguém aqui já foi? A outra vez que eu perguntei isso, ninguém... Foi só eu que fui. Eu falei, ninguém foi. Aqui pelo menos tem uns 5 aí que foram. Eu perguntei lá em Cabo Frio, todo mundo ficou quieto. Eu falei, gente, só eu que fui. Ninguém foi. Mas você consegue imaginar? Aqui está dizendo que as pessoas perderam a fé porque seguiram ensinos de demônio e ouviram demônios. Você consegue imaginar um cristão indo para um lugar desse para ouvir um demônio ensinar? Acho que é difícil, não é? Você consegue imaginar? Eu não consigo imaginar. Alguém que tem fé e aí começa lá para receber ensino de demônio, aí perde a fé. Então, como é que é isso? Como é que alguém recebe ensino de demônios? Gente, é mais sutil do que a gente pensa. O ensino do demônio ele está totalmente espalhado no mundo. Porque o mundo já é do quê? O mundo não é do maligno. O salmista diz que a terra e tudo que tem na terra pertence ao Senhor. Mas o sistema de Satanás tem dominado. Olha o ensino de demônio como ele é sutil. Abre aí em Mateus 16. Como o Luciano falou, vocês não estão dormindo não, né? Então de vez em quando dá um amém, aí a gente dá um amém para... Isso, eu percebi que o pessoal, com a história da oferta, o pessoal ficou meio... uma grande oportunidade para essa igreja, tá? Quando os irmãos colocam aqui a necessidade da igreja, é uma grande oportunidade para vocês. Amém? De cooperar com essa obra. A obra é difícil, amados. A obra requer sacrifício.
seja na ministração da palavra, seja com o teu tempo, seja com tua carteira. Sabe? Então, seja um cooperador, não só com a ministração da palavra, com o pastoreio, mas compartilhando os recursos que Deus já te deu. Amém? Amém? Isso, pronto. Fechou. Olha aí que já fechou o valor agora. Daqui a... Mateus 16, 21. Jesus está falando sobre a morte dele. Olha que interessante. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: tem compaixão de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse-lhe a Pedro: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das dos homens. Interessante, quando a gente olha o texto, parece que no primeiro momento Pedro está fazendo algo bom, não é? Senhor, não deixe isso acontecer contigo, tu não vai morrer assim. Mas olha o que Jesus fala. Jesus repreende quem? Será que Pedro estava possuído, endemoniado? Não, Pedro estava possuído, era do ensino de Satanás. Ele não estava possesso, mas ele estava cheio do ensino de Satanás. Jesus fala para Satanás: você cogita das coisas do homem, você pensa igual ao homem. Foi Jesus que falou isso. Quando nós olhamos para as atitudes de Satanás, Satanás divide. Vê se não parece. Satanás, ele tem a mente de um homem caído. Ele tem a mente de um homem que não foi que não teve sua mente renovada. Assim como Satanás divide, o homem divide. Assim como Satanás é egoísta, o homem também é. Assim como Satanás se rebela, o homem também. E alguém ouvindo, não, eu não me rebelo, mas toda vez que nós desobedecemos qualquer um dos mandamentos do Senhor, isso é rebelião. Toda vez que eu escolho não perdoar, toda vez que eu escolho não amar, toda vez que eu escolho não servir, isso é rebelião. É que a gente procura dar nomes mais bonitinhos. Rebelião é toda desobediência à palavra de Deus. Satanás é aquele que busca honra, queria se assentar no trono do Senhor. O homem muitas vezes está mais preocupado com honra do que com humilhação. Por isso Jesus fala, você pensa igual ao homem, mas que é um homem caído. Não um homem que tem sua mente renovada, transformada. E aí Jesus fala, por que Jesus repreende ali ele? Porque o ensino ali, embora pareça uma coisa boa, o que Pedro está falando para Jesus: Senhor, olha para ti mesmo. Olha para as tuas necessidades. Esse é um ensino de demônio, amados. Olhar para si próprio. Olhar para as próprias necessidades. Jesus, ele não olha para as suas próprias necessidades. Ele olha para o Pai e para nós. Por isso ele vem e toma o nosso lugar e morre naquela cruz. Mas Pedro agora, ele de maneira sutil e talvez até bem intencionado, porque aquilo estava impregnado nele. Ele fala: Jesus, não morra assim, de maneira alguma permita que isso aconteça contigo. E aqui nós percebemos como, escute em nome de Jesus, como o ensino de demônio penetra. Toda vez que a gente começa a olhar para nós, em vez de olhar para Deus, ou para o próximo, nós vamos cair nessa armadilha. Satanás tem várias ciladas, mas uma das ciladas, amados, é levar o homem a olhar para a sua própria necessidade. Você quer ver como esse ensino está impregnado fácil? Isso é ensinado na escola, amados. Bom, na minha época era. Na minha época se ensinava, por exemplo, sobre o humanismo. O que é o humanismo? O humanismo não nega a existência de Deus. Mas o humanismo declara só: Deus não se revelou plenamente. Isso é uma mentira. Porque Hebreus 1 diz que Jesus é a expressão exata do Pai.
Jesus falou para os discípulos: vocês me veem e não conseguem ver o Pai? Mas o humanismo nega isso. Quem olha para Jesus vê o Pai. O humanismo diz que Deus não se revelou plenamente, por isso nós não podemos basear a nossa vida nele. E daí, até a filosofia do humanismo, que é pelo século XVI, até ali o homem, Deus era o centro. E o humanismo coloca que Deus não pode ser o centro, porque ele não se revelou plenamente. O centro é o... Vamos lá. O centro é o... Daí o humanismo. E o humanismo cria essa visão de que o homem é o centro. Então, por exemplo, quando você vê uma pessoa falando assim: eu não mereço passar por isso. O que é isso? Humanismo. Você já ouviu alguém falar isso? Você já falou isso? Me sinto até... Veja quando eu estou sozinho. Eu não mereço passar. Isso é humanismo. Sabe, amado, nós merecíamos era aquela cruz. Jesus tomou o nosso lugar. Mas os ensinos de demônios são assim. Por que os casamentos normalmente acabam? Eu tenho direito a ser feliz. Humanismo. Eu não mereço passar por isso. Humanismo. Imagina, era assim que eu ia me separar de Dora há 30 e poucos anos atrás. Se a palavra do reino não chega. Durval e Lúcia acompanharam bem esse tempo. O pau comia todo dia lá em casa. E aí o ensino que já está, mas nós crescemos ouvindo isso. Nós crescemos, isso vai sendo impregnado. Não, para que vai sofrer? Duas pessoas infelizes. É melhor cada um ir para o seu lado e resolver que cada um vai ser feliz separado. Deus não... essa é outra frase clássica, porque essa já é no meio da igreja. Deus não quer que eu sofra. Não é? É clássica essa frase. Sim, Deus não quer mesmo, mas às vezes Deus vai permitir. Com propósito maior de nos transformar em mais semelhante a Jesus. Se nem o próprio filho ele poupou, porque havia um propósito. Quanto mais para nos transformar. Sabe, mas isso tem... Aí o humanismo vem o racionalismo. Isso é ensinado até nas escolas. Uma vez que Deus não se revelou plenamente, nós não podemos basear a nossa vida na fé, e sim na razão. Daí, os médicos declaram que a criança vai nascer com um monte de síndrome, então é melhor abortar. Porque é baseado no racionalismo e não na fé. Mas o justo não vive pelo que vê, vive pela fé. Você vê como essas coisas são impregnadas de maneira sutil na vida da pessoa e no meio da igreja. Porque a igreja são as pessoas que crescemos ouvindo essas coisas. Aí na crise do casamento separa. Porque já foi impregnado, eu tenho direito de ser feliz, eu não mereço sofrer, não merece, amado. A gente merecia a morte. A gente merecia coisas terríveis. Deus não quer que eu sofra. Ensinos de demônios que penetraram. É claro, não é a pessoa que vai para um centro de macumba ouvir o demônio falar. Está sendo ensinado. Isso é desde o início. Lembra de quando a serpente falou com Eva? Lembra daquele diálogo de Eva com a serpente? Olha, você não pode comer do fruto, lá em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Você não pode comer desses frutos. Eva começa até bem, não é isso que Deus falou. Deus falou, de um fruto eu não posso comer. Sabe, cuidado com o que você ouve e o que você vê. Cuidado com quem você está ouvindo. O salmista já fala no Salmo 1, aquele que anda, no conselho do ímpio não vai prosperar, na roda dos escarnecedores, se detém no caminho dessas pessoas. Mas aquele que medita na palavra de dia e de noite vai ser como árvore plantada junto a ribeiros, que está sempre bonita, e no devido tempo dá fruto. Cuidado com quem você está ouvindo.
Aí Eva fica ouvindo ali, Satanás fala, ó, isso é mentira. Deus sabe que no dia que você comer, você não vai morrer, mas os teus olhos se abrirão. E você terá o quê? Entendimento. Aí a Bíblia diz, versículo 6 e 7, que Eva viu que o fruto era agradável. Ela viu. Ela deixou de crer naquilo que Deus tinha falado, por aquilo que ela viu e ouviu da serpente. Percebe as armadilhas? Satanás leva Eva, numa conversa ali, ele leva Eva a ver alguma coisa que ele queria que ela visse. Desvia o próprio foco dela. Eva viu que o fruto era desejável, bom para dar entendimento. Olha que armadilha. Para que eles queriam aquilo? Porque se na virada do dia o próprio Deus vinha instruir Adão, vinha se relacionar com Adão. Sabe, amados, é simples. Você tem de um lado aqui uma fonte que é o próprio Deus. Agora Satanás oferece desse lado uma fonte que vem de um fruto que vai dar entendimento, que vai dar conhecimento. Adão não precisava. Você consegue imaginar a inteligência de Adão, a capacidade de Adão para sair dando nome em tudo? Dizem aí os especialistas que o homem usa menos de 10% do cérebro. Bom, não está escrito. Eu acho que Deus limitou, porque senão o homem ia fazer muita besteira. Eu acho que naquele dia não está escrito, tá? Eu acho que naquele dia Deus limitou, porque senão o homem ia fazer muita besteira. Você consegue imaginar a capacidade de Adão? Mas porque a fonte dele era limpa, não tinha interferência, era o próprio Deus. E agora vem alguém e oferece outra fonte. Para que ele vai correr o risco de morrer, gente? Porque Deus tinha falado que ele ia morrer, até Satanás sabia. Sabe por quê, amado? Porque ele não queria mais depender de Deus, dessa fonte. Ele queria ser alguém independente. Ele não queria mais depender do próprio Deus. E ela come, dá ao seu marido, que come também, que nada fez. Sabe, sutil, as armadilhas. E ele é tão sutil e tão eficaz que ele tentou fazer com o próprio Jesus. Como é que Satanás faz com Jesus? Lá em Lucas 4. Lembra? Jesus foi batizado, cheio do Espírito Santo. E aí é o segredo. Cheio do Espírito Santo. Quer vencer tentação, amado? Cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo transformou aquele covarde chamado Pedro num homem ousado. Lá em Atos diz, cheio do Espírito Santo, ele pregou para as autoridades. O Espírito Santo transformou o perseguidor Paulo num homem cheio do Espírito Santo. Lá em Atos 13, ele declarou para aquele mágico, Elimas, que vivia corrompendo as pessoas, você vai ficar cego. Mas o texto diz, Paulo cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo encheu Filipe. Quando ele chegou em Samaria, as pessoas se converteram, os coxos andaram. O segredo é ser cheio do Espírito Santo. E aqui Jesus é batizado, porque Jesus era um homem ali. E para toda a trajetória que ele precisava ser cheio do Espírito Santo. E ele cheio do Espírito Santo, o versículo 1 diz assim, de Lucas 4, mas Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. No Espírito, Jesus continuava sendo guiado. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. 40 dias sem comer. O que você acha que Jesus precisa, depois de 40 dias sem comer? De $1 milhão ou de comida? Porque lembra, alguém vai, $1 milhão vai comprar muita comida, mas ele estava no deserto. Lá não tem. Não adiantava $1 milhão no deserto. No deserto ele precisava de comida. Olha como o diabo se apresenta. Disse-lhe então o diabo, se és filho de Deus, escuta, o diabo sempre vai tentar
mexer com a tua paternidade. Ele começa querendo provocar. Se tu é o filho de Deus mesmo, sabe, na hora da luta, amado, o diabo tenta fazer isso. Se tu é o filho de Deus, por que você está passando por isso? Por que você está desempregado? Por que essa enfermidade? Por que está luta no teu casamento? O diabo, no dia de luta, o que ele quer mexer é com a tua paternidade. Ele quer, de alguma maneira, tentar fazer você, como ele fez com Eva, colocar suas próprias vontades na frente de Deus. Ele quer lançar dúvida sobre a tua paternidade, sobre cuidar de Deus. Você vê como ele é sutil? Se tu é o filho de Deus, aí ele segue. Manda essas pedras se transformarem em pão. Olha o que ele fala para Jesus. Jesus estava com fome? Sim. Ele oferece algo ilegal? Não, ele fala de algo legítimo para Jesus. Se tu é o filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Ele oferece algo legítimo. Jesus responde, porque Jesus sempre responde com a palavra. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O problema, amados, não é a tentação. O problema é como nós respondemos. O problema não é se Golias se levanta contra a gente, amados. O problema é se nós somos Saul ou Davi. Golias não é problema, só é problema se nós formos Saul. Se nós formos Saul, Golias é um problemão. Paralisa a gente. Saul estava lá dentro da tenda dele. Estava lá, escondidinho lá. Porque Golias paralisou um exército inteiro. Mas Golias não consegue paralisar um coração, um homem, uma mulher com o coração quebrantado. Então o problema não é Golias. O problema é se nós estamos com a armadura, ou se a nossa armadura está cheia de brechas. E aqui, Satanás usa a mesma estratégia com Jesus. E ele continua falando, no versículo 6, no 5, e ele, levando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. Disse-lhe o diabo, dar-te-ei todas essas autoridades e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue e eu a dou a quem eu quiser. Olha o que Satanás está oferecendo para Jesus. Jesus não é herdeiro de todas as coisas, mas Satanás está oferecendo um caminho com menos dor. Sabe, Satanás está falando assim, se desvia da cruz. Na cruz, Jesus é o herdeiro de todas as coisas. Todas as coisas foram criadas por Ele, para Ele, e sem Ele nada subsiste. E na cruz, Ele é o carimbo disso, a vitória de Jesus. Mas Satanás está oferecendo a Ele uma maneira mais fácil. Você não precisa passar pela cruz. Esses reinos foram me entregues pelo próprio homem. Eu dou a quem quiser, e se você se prostrar a mim, eu vou te dar. E Jesus novamente responde com a palavra, somente ao Senhor Deus se prostrará culto, se prostrará. Sabe, Satanás ele continua usando a mesma estratégia que ele usou com Eva. Depois ele usa Pedro para tentar usar a mesma estratégia com Jesus. Satanás aqui está tentando fazer Jesus olhar para suas próprias necessidades. Você está com fome. Transforma essas pedras em pão. Toda vez que a gente abandona o propósito, nós vamos nos desviar daquilo que Deus quer. Toda vez que eu olho para as necessidades, em vez de olhar para o propósito, eu vou me desviar daquilo que Deus tem para mim. Sabe, quando você para seguir pelas necessidades, provavelmente você vai abandonar o propósito de Deus na tua vida. Mas quantas vezes isso acontece conosco? Quantas vezes nós olhamos para as dificuldades e sabemos que aquele não é o melhor caminho, e a gente acaba tomando aquele caminho porque anda por necessidade. Esse dia tive um testemunho de um irmão lá de Brasília, assim, que choramos de alegria. Uma situação difícil. O irmão precisando de uns recursos, né? E fez uma transação, né, com o imóvel que ele tem. E ele, na alegria, no dia que surgiu o comprador, nós fizemos uma chamada de vídeo,
E ele chorando comigo assim, se alegrando, Leí, Deus providenciou o socorro, eu vou conseguir vender o imóvel, vou... E aí tratou tudo, e aí no dia que ele sentou para ver a documentação, para receber o sinal, a pessoa virou para ele e disse, você vai receber o seu valor, mas você vai ter que, nós vamos fazer aqui uma escritura aqui de 1 milhão a mais. E ele falou, mas por quê? Ele falou assim, eu não estava entendendo. Eu falei, não, porque você vai depositar esse 1 milhão a mais na minha conta. Era uma propina. E ele me ligou chorando, eu falei, eu não vou aceitar. Foi isso mesmo. Isso agora foi a semana. Falei, meu filho, Deus é fiel. Deus é fiel e vai abrir. Vai enviar o socorro. Sabe, são coisas sutis. Mas quantas pessoas nessa hora olham, eu não tenho mais solução. Sabe, o inimigo é assim, amado. Ciladas. Você sabe o que é interessante também nessa história? Satanás é esse que arma ciladas. Mas ele nem sempre foi assim. Vocês já leram isso? Lá em Ezequiel. Vou ler esse texto aqui. Ainda estou dentro do meu tempo, hein? Eu nem estou olhando para aquele rola ali. Pode até apagar aquele negócio ali. Ezequiel 28. Olha que texto interessante, amados. Como é o nome da irmã que almoça cedo, hein? Michele. Michele, eu também almoço cedo, Michele. Hoje nós vamos passar fome juntos. Ezequiel 28, versículo 14. Olha que texto interessante, amados. Está falando de Satanás, de Lúcifer. Tu eras querubim da guarda ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Satanás estava... Perfeito eras nos teus caminhos. O que o Senhor está falando de Satanás, de Lúcifer. Ele era perfeito nos caminhos dele. Desde o dia que foste criado, até que se achou o quê? Iniquidade em ti. Versículo 17 começa assim, elevou-se o teu coração, e segue. Sabe, Lúcifer era perfeito, até o dia que o pecado entrou, que o coração dele adoeceu. A soberba entrou e ele caiu. Sabe, mas tem coisas que nós podemos ter e perder se não mantermos. Lembra da igreja de Éfeso? Ouço falar, capítulo 1, versículo 15, ouço falar que no meio de vocês há fé e o quê? Fé e amor. E é lá quando o Senhor escreve em Apocalipse as 7 igrejas, uma das igrejas, lembra que é a igreja de Éfeso? Ele fala, tenho contra vocês, 30 anos depois mais ou menos, tenho contra vocês uma coisa, que vocês deixaram o quê? O primeiro, o que 30 anos antes foi motivo de alegria para Paulo, 30 anos depois é motivo de vergonha para aquela igreja, perdeu. Sabe, tem momentos que isso pode acontecer conosco. Estamos bem, mas se a gente começar a deixar algumas brechas, o inimigo vai entrando, e aquele muro vai fazendo barriga. Eu, ao longo da minha caminhada, amados, eu caí em algumas armadilhas. E as armadilhas a gente só cai porque a gente dá brecha mesmo. Até nessa hora é interessante, tem gente que arruma um monte de desculpa. Você já viu, eu não sei se é assim com você ou só comigo, quando normalmente está está em pecado, ou em contendas, normalmente a gente só olha para o outro. É assim com você também? É assim com você também? Normalmente, às vezes eu me acho mais pecador do que o pessoal. Isso mesmo, né?
Sabe, quando a gente às vezes cai em algumas armadilhas do nosso coração. Eu queria compartilhar uma, tem um monte, mas a gente vai passar muito do horário. Mas eu lembro que em 2015, em Brasília nós tivemos muitos problemas. Os problemas de Brasília, eu costumo dizer que no meio da igreja, normalmente a gente tem dois grupos muito problemáticos, opinião minha, tá? Os músicos e os pastores. Ô grupo problemático, esses dois grupos. Vamos dar trabalho essa turma, né? Não sei se é aqui com você. Os pastores são problemáticos. Bom, eu sou pastor também, tá? Estou me incluindo, tá? E os músicos, né? E lá passava por isso. Não pelos músicos, né? Pelos pastores. Nós nem tínhamos músicos, depois que Deus enviou. Mas em 2015 aconteceu algo interessante. No meio de uma disciplina na minha vida, o meu coração se fechou completamente para os irmãos. Né? Fechei o meu coração mesmo para os irmãos. E durante alguns meses nós ficamos ali numa situação muito complicada, né, entre os pastores. E meu coração foi só adoecendo. Porque é muito interessante, amado, quando você para de ouvir Deus, você começa a ver homens. Quando você está passando uma situação difícil, não é só embate com pessoas, mas até, por exemplo, numa doença, num desemprego, a nossa tendência, se a gente não estiver cheio de Espírito Santo, a nossa tendência é ver homens. Nós não conseguimos ver a mão de Deus, às vezes. Nós vemos a mão da esposa, do marido, do patrão, do pastor. O pastor, então, é um dos principais culpados. Normalmente, o pessoal já culpa logo o pastor, até chegar a Deus. Mas a gente começa a arrumar culpados. E os meus olhos se fecharam para tudo aquilo que eu também tinha feito. E eu só olhava para homens. E eu lembro que numa das conversas, Franco foi a Brasília várias vezes para conversar conosco. E eu lembro que numa das conversas com Franco leu um texto que eu já havia ministrado sobre ele, em Atos 4, a partir do versículo 20, mais propriamente 27 e 28, diz que estavam em Jerusalém Pilatos, Herodes, judeus, gentios, para crucificarem Jesus e para cumprir o que estava pré-determinado por Deus. Por que estava todo mundo lá em Jerusalém? O que vocês acham? Hein? Sabe, se a pessoa não entendeu, tiver com o coração mau, ela vai falar, estava todo mundo lá para crucificar Jesus. Armaram um grande complô para crucificar Jesus. Não, eles não estavam lá para isso. Eles estavam lá para cumprir o que estava pré-determinado por Deus, que nesse caso era a crucificação. Nós às vezes achamos que Deus não está, às vezes a gente prega, ensina sobre essas coisas, mas quando chega na nossa vez, parece que isso não é uma realidade. O texto de Romanos 8, 28, é o texto provavelmente que eu mais cito. Todas as coisas cooperam para quem? Todas são o quê? Será que você acha que um homem pode impedir o que Deus quer fazer na tua vida? Sim, a gente não acha, mas é muito fácil a gente falar isso quando a gente está no meio do problema. Porque quando está no meio da guerra, normalmente a gente começa a achar que é o homem, que é o patrão, que é o marido, é a esposa, é não sei quem lá, a gente começa a achar culpado. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Eu lembro que esse texto ficou forte no meu coração quando eu sofri um acidente. Os irmãos aqui, alguns sabem, lá em 97. O Espírito Santo falou comigo, eu indo para o hospital, eu fraturei a coluna, e fiquei 9 meses engessado, mas ainda dentro do carro, indo para o hospital, o Espírito Santo falou comigo assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que me amam. Por isso que eu nunca mais esqueci, por isso que eu sempre cito esse texto. E eu lembro que foi o tempo onde Deus restaurou de fato a minha relação com Dora. Mas eu já era convertido há quase 7 anos. Mas ali foi o tempo de fato de restauração. 2 meses sem andar. E aí eu comecei a entender esse texto. Todas as coisas cooperam. Só que tem momentos que parece que a gente esquece. Eu não sei como é que está o teu coração. Mas eu creio que tem pessoas aqui precisando ouvir isso.
que estão no meio de momentos decisivos, estão às vezes com o coração fechado para algumas situações, e não percebe que a mão é a mão de Deus, que ninguém pode impedir ou frustrar os planos de Deus na tua vida. E se tentar de forma errada, Deus vai tirar. Mas eu entrei nessa armadilha porque eu comecei a dar vazão ao meu coração. Eu não guardei o coração. E eu achava que eram homens. E eu lembro esse dia que o Franco sentou comigo e falou: Lei, olha, Deus, estava todo mundo lá, Lei, para cumprir o que estava pré-determinado por Deus. A teoria eu sabia, a pregação eu já tinha feito ela algumas vezes. Mas fica cego. Sabe, quando a gente deixa essa brecha se abrir, nós ficamos literalmente cegos. E ali eu não via mais ninguém, eu só via os irmãos. E o coração vai adoecendo, adoecendo. Aí um dia eu fui numa ordenação de pastores. Muito grande, um local grande lá, muitos pastores, um pastor amigo, estava sendo ordenado pastor, eu fui. E eu parei assim na porta, eu fui sozinho nesse dia. Era no mesmo horário da nossa reunião, pedi liberação aos irmãos para ir. Dora foi para a reunião lá, e eu fui sozinho para essa ordenação. Quando eu parei na porta, assim, dentro do carro, eu estacionei e orei, falei: Senhor, me dá uma palavra. Eu estou precisando de uma palavra, porque eu estou morrendo. E eu entrei, e no meio da pregação o pastor citou Oséias 3:3, como andarão dois juntos se não há acordo? Sabe, eu peguei aquilo, falei: nós não temos acordo, eu vou me separar. E no dia seguinte eu comuniquei aos irmãos que eu estava saindo. Sabe, amado, Deus não usa a palavra dele para dividir. Satanás tentou fazer isso com Eva, fez isso com Eva lá, distorcendo. Tentou fazer com Jesus. Às vezes nós tentamos usar a palavra até de maneira distorcida, fora de contexto, para rachar, para abandonar, para deixar. Quantas pessoas vão ficando para trás? Pessoas às vezes que já foram importantes na nossa vida, que em algum momento cooperaram com a nossa vida, ou nós cooperamos com eles. Eu peguei aquela palavra de maneira totalmente equivocada, porque eu dei vazão ao quê? Ao coração. E eu tinha desculpas. A igreja está sofrendo. Nessa época, outra coisa que o Franco falou comigo: Lei, desarma os soldados. Porque um monte de soldados, gente, você sempre vai ter soldados, a favor ou contra. Os soldados se levantaram para me proteger, mas eram soldados, irmãos amados, mas estavam cegos também. Porque existe soldado cego, igual Pedro. Lembra que Pedro cortou a orelha? Jesus foi lá e curou Malco, né? Existe soldado que enxerga. Lembra do oficial de Naamã lá? Quando Eliseu manda Naamã dar 7 mergulhos no Jordão, e Naamã não queria. Naamã era um general poderoso. Ele vai até a casa de Eliseu porque ele tinha lepra. Aí Eliseu nem recebe ele, porque o propósito era humilhar aquele homem. Deus queria humilhar ele. Eliseu manda um recado pelos servos dele: vai dar 7 mergulhos no Jordão. Naamã ficou revoltado, falou: por acaso em Damasco não tem rios melhores para eu vir aqui em Israel tomar banho? Aí um soldado falou: meu senhor, você já está aqui, o que lhe custa fazer o que o profeta? Porque esse soldado, que não tem nem nome, era um soldado que enxergava. Pedro era um soldado cego ali ainda. Mas nessa hora se levanta até soldados para fortalecer a rebelião. E Franco também: Lei, desarma os soldados. Sabe, eu até tentava desarmar, mas como é que eu ia desarmar se eu mesmo estava armado? Eu até falava: não, amados, não fala assim dos irmãos, não. Mas como é? Não tinha força nenhuma o que eu falava. Conclusão, eu saí. E os anos, isso aí foi 2015, os anos começaram a passar. Depois de uns anos, depois de um tempo, o Espírito Santo começou a falar comigo.
sobre o pecado da divisão. Porque Deus não divide. Diabo quer dizer aquele que divide, você sabe disso? Diabo, palavra diabo, quer dizer aquele que divide. Deus não divide. A gente arruma um monte de desculpa. Os anos começaram a passar, eu comecei a me reaproximar dos irmãos, comecei a ir nas reuniões, só que aconteceu um negócio interessante. Eu não saí para ser pastor, eu não queria mais ser pastor. De vez em quando, não sei se acontece com vocês aqui, de vez em quando dá vontade. Aí se arrepende, pede perdão a Deus. Mas eu não quero mais ser pastor, quero... deixa eu contar essa historinha, né, rapidinho. Vamos para a congregação, eu e Dora. Chegamos lá, vamos sentar aqui e vamos... Aí o casal de pastores veio no final, se apresentou, né, falou conosco. Queria conversar com vocês. Bom, o que a gente imagina? Chega alguém novo na reunião, você imagina assim, o pastor quer te conhecer, né? Aí nós marcamos um café, lá na nossa... Convidamos eles para ir na nossa casa. Como é de costume nosso, né? A gente gosta de receber em casa, né? Amém? Isso. Aí, o casal chegou lá em casa, durante a semana. Nós sentamos no sofá assim, eles sentaram no sofá de frente para nós, começou a conversa, e o que eu e Dora estão pensando? Chegou a ovelha nova, eles querem conhecer a gente, né? Aí, no meio da conversa, eles viraram e falaram assim, nós viemos procurar vocês que Deus mandou, porque nós estamos separando e Deus mandou vir buscar ajuda com vocês. Nós conversamos com ele ali, quando eles saíram, eu virei para a Dora e falei, Dora, nós somos muito Jonas, né? A gente faz tudo para fugir. E ele vimos ali que não dava para fugir. Ficamos até um tempinho, mas não dava, né? Por causa das irmãos preciosos, por causa da diferença mesmo de entendimento. Voltamos para casa, Deus começou a enviar a gente, o grupo começou a crescer, e eu falei, preciso restaurar com os irmãos lá. Comecei a ir a algumas reuniões, na maior cara de pau, né? E o que acontecia? Os irmãos não me davam muita bola, não. E aí eu comecei assim, não, eu estou bem. Eles é que não estão muito bem, não. A soberba é uma miséria, gente. A soberba é uma miséria. Você começa a achar, você dividido, entendeu? Você começa a achar que você está melhor do que os outros. Aí eu ia lá, eu lembro que teve um casamento que a pessoa mandou alguém, não foi nem ela, mandou uma pessoa deixar o convite na semana do casamento com um porteiro. Aí eu peguei aquele, não, eu vou. E me achando bom por isso, estou melhor do que eles. Entregaram o porteiro. Teve um aniversário que me convidaram no dia de manhã, eu falei, eu vou. Mas eu não conseguia perceber o quanto eu ainda estava doente. E aí, ano passado, em janeiro do ano passado, nós começamos a orar. Eu e Dora. Na verdade, Dora não estava orando muito, não. Eu não estava orando nada, não. Vou explicar a vocês por quê. Eu comecei a orar para voltar para o Rio. Dora é uma mulher de oração. Tá? Dora tem um pezinho na Assembleia, ela gosta de um... Então, Dora ora muito, mas nesse caso ela não estava orando, não. Porque eu comecei a querer voltar para o Rio. Minha mãe já está com 80 anos, eu comecei a ver, né, cada ano, normalmente a gente vem ao Rio, vínhamos, agora nós já estamos aqui, 3 vezes por ano, passar uma semana com minha mãe. Cada vez que eu vim, eu percebi ela mais debilitada, e eu comecei a fazer uma oração a Deus, falei com Dora, que eu queria passar os últimos anos da vida da minha mãe com ela, se Deus permitisse. Aí a Dora entendeu, ela até falou, olha, eu não quero, mas o que Deus falar, o que você falar, eu vou seguir. Depois de 37 anos, ela vai me deixar vir embora sozinha? Não vai, né? Depois perguntar a ela como ela me pescou. Aí ela agora não vai abrir mão. Começamos a orar, Deus começou a falar muito conosco. Porque nós não falamos com ninguém. A única pessoa que eu falei, depois de alguns meses, foi com o Franco. Só que no que eu comecei a orar, vários irmãos começaram a ter sonhos com a nossa volta para o Rio. Irmãos lá de Brasília. Eu lembro que teve um que chegou logo uns 15 dias depois e falou assim, olha, eu tive um sonho assim muito claro, vocês vão voltar para o Rio. A Dora até quase amarrava, né? Porque ela orava contra no início.
A Dora quase amarrava os irmãos. Começaram muitos sonhos. E quando foi dezembro, quando nós viemos ao Rio, o Franco soube que eu estava no Rio, me ligou. Eu falei, tem uma reunião hoje aqui com os obreiros, vem aqui, está com a gente no sítio. Nesse momento, o que acontece? Em abril do ano passado, Fonseca foi para Brasília. A obra bem estabelecida, vocês, quem conhece Fonseca aqui, a obra caminhando bem, Fonseca, vários pastores aliançados com ele. De repente, Fonseca fica viúvo, vai para Brasília. Só que tinha um sonho de 12 anos atrás, de uma irmã que Fonseca ia para Brasília, viúvo. Na época, Fonseca até amarrou ela também, né? E ano passado Deus mandou Fonseca, e ele lembrou do sonho, inclusive ele foi procurar essa irmã. Fonseca, nós começamos a orar em janeiro, estourei meu tempo, peraí, vou acelerar. Em abril, Fonseca vai para Brasília. Em dezembro, o Franco me chama, falei, no fim dessa reunião ele me chamou, falei, eu tenho convicção de que é para você voltar para o teu tempo em Brasília, acabou. Porque ele também ficou orando alguns meses. E eu lembro que eu virei para o Franco, falei assim, como é que eu vou fazer? Porque nesse momento nós já tínhamos um grupo lá de mais de 70 pessoas, caminhando conosco, nossa reunião já dava uma reunião lá de umas 90 pessoas. E eu falei, Franco, como é que eu vou fazer agora? Porque eu também creio que é para voltar para o Rio, mas como é que eu vou fazer com esses irmãos? E o Franco virou e semeia vidas, passa para Fonseca. Nesse momento, o meu coração começou a aparecer. Porque eu falei, não. Falei. Fonseca é um amigo. Fonseca é um amigo. Falei, mas eu não confio em algumas pessoas lá. E o Franco falou assim, uma mulher não sujeita o marido porque confia, ela sujeita porque Deus mandou. Aí eu tomei uma taca na tijolada, né? E ele conversando com o Franco, eu lembro que eu falei para ele assim, Franco, eu vou me sujeitar, mas eu não consigo ver isso. Mas foi muito interessante que no dia seguinte, o Espírito Santo, e nesse dia foi o dia que Deus falou com Dora, que era para a gente voltar. Foi nesse dia. Não foi nessa conversa, porque essa conversa eu tive sozinho com o Franco. Mas no dia seguinte, o Espírito Santo trouxe paz ao meu coração. Paz ao meu coração. Eu não sabia como fazer ainda. E quando nós chegamos em Brasília, em janeiro, eu sentei com o Fonseca. Foi até engraçado que o Fonseca ficou rodeando, né? Eu falei, Fonseca, eu já sei que você sabe. Ele ficou rodeando ali. O quê? Eu falei, Fonseca. E começamos uma conversa ali. Né? Ali Deus começou a fazer algo, amado. Conversei com o Fonseca, começamos a ter algumas conversas, comecei a conversar com os irmãos que estavam caminhando conosco ali. Não havia diferença, porque o ensino permaneceu o mesmo. Só que eu lembro que teve um dia, amados, que um dos irmãos, junto com o Fonseca, ele me procurou para me pedir perdão. Eu já tinha pedido perdão à igreja lá atrás, mas nesse dia um irmão me procurou para pedir perdão. Eu não sei se você já viveu um momento assim, porque eu tinha esse irmão num mais alto grau assim de estima. Foi uma coisa tão natural, nós sentamos, não foi para tratar isso. Mas no meio da conversa o irmão começou a restaurar comigo. Sabe, eu não sei se você já viveu uma alegria de você restaurar com uma pessoa. Foi uma alegria tão grande. Entendeu? E quando os irmãos saíram, eu falei para a Dora, que momento bom, que momento... Foi muito bom. Só que no dia seguinte aconteceu algo... Satanás, amados, quando Neemias diz, lá em Neemias capítulo 4, capítulo 6, diz quando ele voltou, depois do exílio, quando ele voltou para Jerusalém, ele entendeu que ele precisava levantar os muros e tampar o quê? As brechas. O texto de Neemias 4, a partir do versículo 6, diz que todos os inimigos se ajuntaram em comum acordo, pode ler depois, para impedirem Neemias de tampar as brechas. Porque quando você dá um passo em direção ao que Deus quer, os inimigos se levantam porque eles querem impedir você de estar firme.
Porque se o muro for levantado, as brechas forem tampadas, é mais difícil dele entrar. No dia seguinte dessa experiência tão maravilhosa com o irmão, eu acordei com um pensamento, olha só como o negócio é diabólico, olha como o inimigo tenta... Eu pensei assim, pô, vem cá, eu sozinho, quando faz, é público. Quando pede perdão, é sozinho comigo. Não parece algo legítimo? Sabe, nessa hora, o Espírito Santo falou um negócio comigo que ele falou, não é entre você e ele, é entre eu e você. Aí o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração nessa hora, o quanto o meu coração era ruim. O quanto eu ainda estava doente ainda, como aquelas coisas do passado ainda me feriam. Não tinha a ver com ninguém, amado. Escuta, eu queria que você prestasse atenção, porque eu creio que essa palavra quer alcançar o coração de alguém aqui. Não era entre eu e alguém. Era entre eu e Deus. Nunca é entre você e alguém, amados. É entre você e Deus. Entre aquilo, é aquilo que nós ainda não nos parecemos com Jesus. E aí nessa hora o Espírito Santo me trouxe a memórias várias, no meio do meu choro, porque eu chorava, porque eu conseguia, ali de verdade, eu consegui ver meu coração, depois de anos. Sabe, o Espírito Santo começou a me lembrar de algumas pregações minhas, como por exemplo, os textos que o Franco falou. Eu me lembrei de José falando com os irmãos, coisa que eu preguei algumas vezes. José falando para os irmãos, não foram vocês que me venderam, não foram vocês que me mandaram para cá, foi Deus. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos. E eles estavam com medo, e José falou, não foram vocês, foi Deus. Foi Deus que me trouxe diante de vocês para preservar a nossa descendência. Sabe, naquela hora eu comecei a lembrar de vários momentos assim, onde Deus... Eu lembro de uma pregação que eu fiz, umas 2 vezes pelo menos, lá de 1 Pedro 2, a partir do 18. Quando Pedro fala para os escravos se sujeitarem aos senhores, mesmo se eles não forem bons, porque isso agrada a Deus quando nós sofremos injustiça por causa dele. E que Jesus não cometeu pecado algum, mas quando injuriado, não injuriava, quando maltratado, não maltratava, mas se entregava àquele que julga retamente. E eu não estou falando isso que os irmãos fizeram isso comigo, não. Eu estou falando para você, que eu não quero falar, eu estou falando de mim. Mas que eu não podia revidar de maneira ruim. Ainda que eu pensasse algo. Sabe, naquele dia eu chorei ali com o Senhor. Porque eu consegui ver algo que estava no meu coração, que eu não conseguia ver. E eu não sei como é que está o teu coração nessa final de manhã. Porque às vezes algumas setas entram. Alguns dardos inflamados entram. E nós deixamos abrigar no nosso coração sentimentos ruins contra pessoas. Mas quando nós olhamos para Jesus, porque foi isso que mudou naquele dia. Eu olhei para Jesus, e quando eu olho para Jesus, amado, nenhuma razão, não há razão nenhuma para nós seguirmos nesse caminho. Quando eu olho para Jesus, tudo aquilo que eu penso, que a razão cai por terra. Porque quando injuriado, não injuriava, quando maltratado, não maltratava. Antes, se entregava àquele que julga retamente. Ele não entregava a pessoa, ele se entregava. E se você entrou nessa manhã, hoje aqui, com o coração assim, com alguma ferida no teu coração, tá? Com algum sentimento de divisão no teu, pessoas que você foi deixando para trás, sabe, que o Espírito Santo possa falar o teu coração nessa manhã, para que você e eu possamos agir como Jesus. Sabe, o que sustenta uma divisão é o orgulho, porque no meio de uma briga dessa, ninguém tem razão, ninguém alcança vantagem, só o diabo. E às vezes nós levantamos esse sistema
esse muro de orgulho. E muitas vezes podemos ter até razão humanamente falando. Mas se você olhar para Jesus, você vai ver que você não tem razão nenhuma. Nenhuma. Todas elas, uma após uma, vai cair por terra. Sabe, eu chorei muito. Falei, Senhor, que coração ruim. O meu. E eu saí para ali, fui conversar com Dora. E eu lembro que Dora também tinha alguns argumentos. Eu falei, filha, sou eu. Sou eu. Eu é que tenho um coração mau, soberbo. Eu é que preciso olhar para Jesus. Estou falando com isso que eu sou. Não, a minha relação com Deus é especial. Não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que é você com Deus, eu com Deus. Não tem a ver com o teu patrão, com o teu marido, com o teu esposo, com o teu pastor. Não tem a ver com ninguém. Sabe, enquanto Estevão era apedrejado, ele cheio do Espírito Santo, ele viu o céu se abrir, viu Jesus à direita do Pai. E ele perdoou aquelas pessoas. Também não estou falando que eu fui apedrejado, não estou falando isso. Eu estou falando do caminho que nós temos para manter o nosso coração guardado. Amém? Eu não sei como é que está o coração de todo mundo hoje aqui. Eu sei como o meu ficou. Sabe, embora eu achava que eu estava fazendo algo bom indo lá, embora eu via a obra caminhar, as pessoas estavam chegando. Sabe, mas tudo aquilo que eu faço e que de fato não me leva a parecer com Jesus, não tem peso eterno. Não tem valor. Eu era para estar... Eu creio que Deus, o Zé e o Luciano, eu creio que Deus tem realmente algo para falar com alguém, pelo menos aqui. Porque eu era para estar lá em Pirassununga com o Franco hoje, junto com o Ideraldo. Eu não sei de onde veio essa história, não sei se foi Ziel. Eu sei que essa semana o Franco vai estar com os irmãos lá no Quality, lá. Eu creio que Deus move situações para falar conosco. Como fez comigo várias vezes, mas eu endureci o coração. Deus é capaz de mudar uma viagem, e não é por minha causa, não é porque eu tenho algo, não. Às vezes trazer alguém que vocês nem conhecem, para falar com o teu coração. Amém? Eu queria orar com vocês. Queria orar para que o Espírito Santo fale com vocês, se tem alguma brecha que foi aberta. Se tem alguma brecha que você deixou aberta no teu coração. Porque se tiver alguma brecha, Satanás vai entrar por essa brecha. E eu queria especificamente falar sobre isso hoje. Sobre sentimentos que nós deixamos abrigar no coração a respeito de pessoas. Sobre divisão no coração. Sabe, tem gente que pensa assim, perdoo, mas não quero mais papo. Mas de verdade, eu não creio que é assim. Eu não creio que é assim. Perdoo, mas ele lá e eu cá. Eu não creio que é assim. Eu fico imaginando se Jesus agisse assim conosco. Ele lá e eu cá. Já pensou? Então, cuidado com essas armadilhas de Satanás. Cuidado com essas coisas sutis, que parecem ele lá e eu cá. Sabe, os irmãos devem ter uma canção aqui, mas durante essa canção, eu queria te convidar, amado. Se você está com o teu coração fechado, se você está com algum sentimento que não é de Deus no teu coração, eu queria te chamar aqui à frente, queria orar. Olha, quem está falando para vocês é alguém que andou nesse caminho ruim há muitos anos. Alguém que não tem nada, pelo contrário, é pior do que vocês. Eu tinha responsabilidades, eu cuidava de vidas, e mesmo assim, eu entrei por esse caminho. Queria te convidar, mas não sai desse lugar hoje aqui, sem receber o que Deus tem para você, sem ter teu coração liberado nessa manhã. Amém? Durante a canção, amados, sai do teu lugar, tira, é o orgulho. O mesmo orgulho que nos divide
muitas vezes nos impede de vir aqui à frente e receber uma oração. É o mesmo sistema, o orgulho. Quando acabar a canção, nós vamos orar, nós não vamos ficar aqui insistindo. Mas eu creio que tem gente ainda que precisa vir aqui. Amém, irmãos? Aleluia. Aleluia. E quem estiver no seu lugar, não vê aqui, fica intercedendo pelos irmãos aqui à frente também. Creio que é uma manhã assim de liberação do coração, deixar aquele fardo para trás, deixar esse peso para trás. Aleluia. Aleluia. Deixa eu só, antes de vocês coisas, que eu acho que é importante completar. Sabe o que aconteceu, amados? Enquanto vocês estão aí intercedendo, vindo aqui à frente, quando eu tomei aquela decisão e eu procurei o Fonseca de novo, foi algo sobrenatural que Deus fez. Foi de janeiro até o dia 1º de junho, quando nós viemos, experimentando assim milagres de restauração ali em Brasília. Algumas pessoas até procuraram para restaurar, para me pedir perdão, do mesmo jeito, ali no secreto, mas aquilo não fazia mais diferença nenhuma para mim. E eu tive a oportunidade de pedir perdão à igreja, assim, pegar o microfone de maneira diferente. Foi totalmente diferente aquele dia. Não foi nada programado. Os irmãos me deram o microfone, me pediram para fazer uma oração. E o Espírito Santo me conduziu para pedir perdão à igreja de novo, por todo o dano, por toda a ferida produzida neles. Foi um derramar de Deus, é como se o céu abrisse naquele dia ali, e sobre todos nós ali, viesse assim uma unção, um derramar de Deus tão grande. E cada dia que eu fiquei em Brasília, até o dia da volta, foram dias maravilhosos, porque quando você se quebranta, quando você dá um passo em direção a Deus, Deus restaura e faz tudo novo. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida, se você tão somente se quebrar e se prostrar diante dele, e deixar o teu coração ser limpo nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Venha abraçar um irmão desse aqui, para orar por ele, ministrar na vida dele, enquanto os irmãos estão entoando essa canção. Pai, como diz a canção, toca em nós, Senhor, para que nós possamos te ver, Senhor. Toca em nós, Senhor, porque mais vale 1 minuto na tua presença, Senhor. Um dia vale muito, mas 1 minuto na tua presença, Senhor, já vale mais do que tudo, Senhor. Que nada venha nos impedir de estarmos na tua presença, Senhor. Por isso, toca em nós, se revela de forma poderosa para nós, Senhor. Toca em nós, limpa nossos lábios, nosso coração, Senhor. Pai, em nome de Jesus, tu sabes como está a vida de cada um dos irmãos e irmãs que vieram aqui à frente, Senhor. Tu sabes das necessidades, tu sabes do que precisa ser mudado, transformado, tu sabes do que precisa ser retirado de cada coração. E eu te peço, Senhor, que tu possa abrir os olhos de cada um deles, os nossos olhos, Senhor. Não nos deixe ficar de olhos vendados diante da clareza da tua palavra, diante da tua presença, Senhor. Nos livra de nós mesmos, Senhor, para que nós possamos te ver em todo o tempo. Não nos deixe andar por necessidade, mas nós queremos andar por propósitos. Nós queremos andar pela tua palavra, pelo teu Espírito, pela tua vontade em nós, Pai. Nos livra de nós mesmos, Pai, e nos dá um coração renovado nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, abre o nosso coração, nosso entendimento para a tua vontade e para a tua palavra. Senhor, se tem alguém aqui que precisa fazer algum caminho de restauração, Pai, dá clareza, fortalece, leva os teus filhos a fazerem tudo aquilo que está na tua vontade, nos leva a cumprir tudo que está proposto por ti para nós, Pai.
Nós te agradecemos por esse tempo aqui, pela vida desses irmãos aqui, e rogamos, ser com cada um deles, Pai. Gera um novo tempo na vida deles, Pai, em nome de Jesus, e na minha vida também, Senhor. Segue renovando dia após dia, Pai, para que eu e meus irmãos não venhamos cair em novas armadilhas, para que possamos estar revestidos da tua armadura, de toda a armadura, para permanecendo até o fim, ficarmos firmes no teu propósito, na tua vontade. Essa é a nossa oração aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.